Capítulo 5. Sísifo, zona de conforto. Neste capítulo vamos falar de Sísifo, zona de conforto. Essa história é da mitologia grega. Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha acima até o topo. Quando chegava no topo, a pedra rolava montanha abaixo. Ele descia e rolava a pedra novamente acima. Chegava lá em cima, a pedra rolava para baixo e assim ele ficaria eternamente. Como castigo. Essa história, como toda a mitologia grega, tem um fundo de verdade. É uma metáfora da situação, da condição humana. Nós podemos fazer uma avaliação que mesmo nessa situação em que ele se encontra é uma zona de conforto. Aquilo é conhecido. Ele já sabe o que esperar. Ele sabe a força que precisa fazer. Ele leva a pedra até lá em cima, ela rola. Ele já sabe que rola e ele volta. Quer dizer, ele leva uma vida confortável dentro da zona de conforto. Por mais problema que ele tenha, está, por incrível que pareça, em uma zona de conforto. É isso que ocorre com a humanidade. Por mais problema que tenha, qualquer coisa que se proponha que se faça para que as pessoas cresçam, evoluam, é visto, é considerado como uma tremenda ameaça, um insulto, uma agressão. Simplesmente porque exige alguma mudança na vida daquela pessoa, isto é, uma mudança na zona de conforto, por mais desconfortável que esteja sendo. Porque quando se fala em crescimento, evolução, a ideia não é de melhorar, evoluir, crescer, porque isto é visto como uma agressão, ameaça. Porque as pessoas não querem sair da zona de conforto em que estão. Elas já introjetaram e incorporaram uma filosofia de vida, uma visão de mundo e não querem de forma alguma mexer nessa visão de mundo, mudar o paradigma, o sistema de crenças em que vivem. Continuam tendo problemas. Se colocar a história de Sísifo no contexto de reencarnação, cai como uma luva, porque cada vez que ele leva a pedra lá em cima seria uma vida, depois ele volta, reencarna e começa tudo de novo. E assim ele vai. E isso não muda nunca. No caso das reencarnações, acontece exatamente a mesma coisa muitas e muitas vezes, com uma minúscula mudança entre uma e outra em uma vida em relação à anterior ou à próxima. Por quê? Porque a zona de conforto permanece. Quando a pessoa chega aqui, já vem com toda aquela estrutura mental, emocional, e simplesmente incorpora algumas mudanças do entorno, da raça, da língua, do novo país em que está vivendo, mas a base permanece. O que já foi construído em N encarnações passadas continua. Por isso, é muito difícil um grande salto em uma encarnação, e se leva milhares e milhares e milhares de anos para se conseguir uma evolução minúscula na humanidade. Pois vão e voltam praticamente da mesma forma. Muda-se um pouco a tecnologia, o ambiente, a indumentária, a moda, a roupa, mas no frigir dos ovos, os problemas permanecem. Exatamente como era há milhares e milhares de anos. As guerras são a prova mais consistente disso. A pessoa fazia guerra há não sei quantos milhares de anos, ela continuou fazendo há centenas de anos e agora continua fazendo também. Se olharmos, são praticamente os mesmos. Sempre guerreando. Qual a mudança que houve mesmo com todo esse sofrimento? E quanto mais faz, mais agrega energia negativa e traz mais problemas ainda na próxima vez. O tema de hoje é muito interessante pelo seguinte: uma pessoa escreveu um e-mail dizendo: "Eu não acredito em Deus." Essa é a típica afirmação inacreditável. Para a pessoa chegar e afirmar uma coisa dessas é porque está com sérios problemas de raciocínio, puramente raciocínio mental. Que ele não acredita. Ele não acredita que existe? Vamos analisar primeiro por este lado da questão, que não existe. Então, são como os ateus. Como que surgiu tudo? Isto? Nós temos, evidentemente, sempre que chegar neste ponto da causa primeira, antes que tudo existisse, há 13 bilhões e 700 milhões de anos, como diz a física atualmente, quando surgiu ou houve o famoso Big Bang, que não foi uma explosão, mas a palavra diz isso. Nos 13 bilhões de anos. O que originou essa emanação, essa evolução, a mudança? Existia um enorme oceano de energia sem nada existir. Atomicamente pura energia, isto é, pura onda, só uma onda. Essa onda emanou, quer dizer, oscilou, ondulou e 380 mil anos depois surgiram os primeiros átomos. O que causou esta ondulação? O que causou o Big Bang? Por que surgiu isso? Inevitavelmente, se a pessoa pensar em termos astronômicos, ela precisa voltar no tempo, até a origem deste universo e se perguntar: e antes disso, o que existia? Porque existia alguma coisa, pois foi essa ondulação essa
explosão, que gerou os átomos e todo o universo de estrelas, planetas, etc. Tudo foi uma condensação da energia para ter massa para que pudesse ter algo assim material. O famoso bóson de Higgs descoberto o ano passado ou comprovado é um campo de energia. Ele não é uma partícula. Ele é um campo. Esse campo é que fornece massas de mais partículas. Em contato com esse campo, a partícula passa a ter massa, quer dizer, esta ondulação inicial passa a ter massa. Quando entra em contato com o campo do bóson de Higgs. De onde surgiu o campo do bóson de Higgs? Quer dizer, tudo isso surgiu da mesma fonte. São N partículas diferentes, N campos, e tudo organizado de uma maneira com sintonia ultrafina, às vezes com 36ª casa decimal de sintonia, para gerar uma constante em todas as forças físicas para que se possa ter um universo material igual a esse. É o que sobrou, porque houve uma aniquilação, matéria e antimatéria, e o que sobrou é esse universo material em que vivemos. O porquê sobrou este universo já é uma questão que não tem ainda resposta na física. Por que tudo não foi aniquilado? Considerando que tinha matéria e antimatéria, um anula o outro, sumia tudo e voltava à estaca zero na origem. Para que sobrasse essa matéria é necessário haver alguma força, alguma inteligência que agisse no universo para que sobrassem alguns átomos e poder gerar esse universo todo do jeito que nós vemos hoje. Só isso já implica um imenso mistério para os físicos. Na física, por exemplo, se discute a partir do Big Bang para frente, como já foi falado. Eles só estudam fenômenos, a causa primeira ou a realidade última não interessa ou não é assunto da física. Pois é, mas só que o nosso amigo que nos escreveu e que está com questões de aceitação ou de acreditar em Deus, ele tem esse problema. Ele não é físico, portanto ele não pode ficar restrito ao fenômeno, pois ele tem um problema existencial. O que ele faz com a vida dele? Essa questão é absolutamente fundamental. Se isso não é resolvido, nada mais é resolvido. Na cabeça dele, se ele por qualquer motivo chegar à conclusão que não existe, por mais absurda que seja essa conclusão racional que ele tenha, como faz em seguida, acaso chegasse nessa conclusão, não existe nada, tudo isso surgiu. Bom, esse tipo de raciocínio a pessoa não pode fazer, certo? Ele não pode caminhar por esse raciocínio. De onde surgiu tudo isso? Porque se ele começar a questionar de onde surgiu, ele terá que estudar a astrofísica e chegará à conclusão que tem algo antes do Big Bang. Portanto, esse algo que existe antes do Big Bang e que emanou o Big Bang só pode ser um ser inteligente com vontade suficiente de emanar um Big Bang, porque precisa ter uma causa. Vamos supor que você tem uma energia primordial que está ondulando, é uma onda, ondula, e do nada essa onda resolve emanar e criar essas partículas todas, esses campos todos, e coloca todo esse universo matematicamente organizado para que tudo funcione, às distâncias e, harmoniosamente, isso possa evoluir bilhões e bilhões de estrelas, galáxias com 200 bilhões de estrelas com seus sistemas, etc., e aglomerados de galáxias. Do nada, sem nenhuma organização? Pois é, mas temos um problema. De onde surgiram as leis de física, por exemplo, essas constantes de 36 casas decimais de ajuste fino? Como faz? Do nada. Eventualmente, surgiu uma situação a qual calhou que neste universo tem todas essas constantes ajustadas finamente para que pudesse haver vida, e isso por um acaso. O povo que defende essa teoria fala que tem N universos. Assim, em um dos universos isso foi ajustado dessa forma e aí surgiu a vida do nada. Pois é, mas só que volta ao problema lá atrás. O que fez com que o oceano primordial emanasse esses N universos, N dimensões? Dessa causa primeira não há como fugir. Nada aparece do nada. É impossível ser assim. Logicamente impossível algo surgir do nada. Quando estou falando é do nada mesmo. Não é o vácuo quântico, o nada dos budistas. Não é esse. É nada como não existência de coisa alguma. É impossível, pois precisa ter uma origem. Bom, mas o nosso amigo que escreveu, provavelmente, ele não fez uma análise desse tipo para chegar à conclusão que não acredita. Só que as evidências, quando se fala de provar que Deus existe, as evidências físicas são arrasadoras. Por acaso não surge esse tipo de organização extraordinária, como o olho humano, o pescoço da girafa? É impossível surgir do nada, porque há um encadeamento lógico simultâneo, paralelo de ações biológicas para que se possa chegar ao
Resultado final. Não é algo linear, é um plano. Há um projeto sendo executado para que se possa ter, como no caso da girafa, um arquétipo desses depois de certo tempo. Não é uma simples mutação que pode gerar um animal desse. Portanto, só o fato de ter esta lógica simultânea em andamento já implica que é necessário existir um plano, uma inteligência organizando, evidentemente. E no caso do colapso da função de onda, quando se faz uma escolha entre as infinitas possibilidades que a onda permite, você colapsa uma escolha e o que você colapsou passa a tender com o devido tempo a aparecer na realidade material. Leva um tempo para que esta energia, digamos, astral, possa ser condensada de maneira a aparecer o carro na sua garagem. Por exemplo, não é instantâneo. Por quê? Simplesmente para sua própria proteção. Se a pessoa colapsasse, fizesse uma escolha e essa escolha fosse instantânea e se a pessoa não tivesse absoluto controle emocional, como seria? O caos. Porque a pessoa pensa uma bobagem qualquer quando está com raiva, ódio, ciúme, inveja, etc. Um pensamento negativo qualquer, e este pensamento se manifestaria imediatamente nesta realidade física. Vocês já imaginaram se seria possível ter vida organizada em um planeta com seres que não têm controle emocional e que manifestassem a realidade imediatamente? Impossível. Seria um desastre total. É por isso que existe, como se fala, um retardo entre a pessoa pensar no carro e o carro aparecer na garagem. Aparecer, no sentido de que a pessoa trabalhará em novas oportunidades. Aparecem, como se diz, novas portas se abrem. A pessoa trabalha, ganha o dinheiro, poupa, compra o carro. É assim que o carro aparece na sua garagem. Não é um passe de mágica. Não é uma magia. Não é loteria. É absolutamente física. É uma manipulação de energia, mas dessa forma que estou explicando. A oportunidade aparece porque a pessoa colapsou a função de onda de um automóvel, para que ela trabalhe, ganhe o dinheiro e compre o carro. Não é só dessa forma que o carro pode entrar na vida da pessoa, certo? Também pode ser por uma herança ou por diversas outras possibilidades. Mas a pessoa colocar a esperança nas outras possibilidades, onde ela não tem que trabalhar nem estudar, não tem que fazer nada e que o carro aparecerá milagrosamente na sua garagem. Esse tipo de raciocínio mágico é extremamente perigoso para o ser humano. É a mesma situação, como a pessoa que fica esperando aparecer um emprego na vida dela que caia do céu. Então, ela não estuda, não vai atrás, não faz entrevista, não olha os empregos que tem, não muda de opção, não vê todas as alternativas, etc. E ela fica esperando em casa que apareça um emprego. Se não aparece o emprego, de quem é a culpa? Adivinha? De Deus. É igual ao nosso amigo. São N casos, iguais ao do nosso amigo. Por que Deus não põe um emprego na minha vida? Infinitas possibilidades de trabalho, principalmente num país igual ao Brasil. Infinitas possibilidades de prestar um serviço, de produzir alguma coisa, de fazer algo que gere recursos para todos ganham. O serviço é prestado, ele é remunerado. Todos ganham, todos crescem. Agora, esperar que isso surja do nada é típico de pensamento mágico. Talvez a pessoa que escreveu esteja esperando algo desse tipo, que caia na vida dele a solução de tal problema. Outra situação é quando a pessoa esquece a causa primeira dela. Há a causa primeira do universo, que gerou tudo, e tem a causa primeira daquela centelha que está evoluindo ao longo do tempo. Lá atrás, há muitos milhares de anos, quando o ser começou a sua evolução, ele foi tomando decisões, sendo algumas acertadas e outras errôneas. Em algumas ele ajudou as pessoas e em outras ele prejudicou. Em umas ele agregou energia positiva e em outras energia negativa. É uma conta corrente que vai balanceando. Crédito, débito. E no início ele pode ter sido ou ele pode ter debitado em si mesmo demais. Vejam ao longo da história da humanidade o mundo de hoje como é. O que está acontecendo? O que aconteceu no século XX neste planeta e o que vem acontecendo? Se só pegarmos esse período de 100 anos e avaliar o que foi feito pela humanidade em 100 anos, é possível ter uma ideia da carga negativa que a humanidade criou para si mesma para os próximos séculos e milênios. Se olharem a Primeira Guerra Mundial, qual foi o resultado daquilo? A Segunda Guerra Mundial, qual foi o resultado? Continuamos nos efeitos da Segunda Guerra. E só não teve a terceira por um verdadeiro
Neste caso, um verdadeiro milagre. Só esses 100 anos mostram a capacidade do ser humano de gerar energia negativa para si mesmo. Quer dizer, imagine a polarização que essas pessoas estão. Muitos já renasceram e já morreram, mas muitos estão vivos atualmente com toda aquela carga negativa do século XX. Agora, imaginem se puxarmos 5.000, 10.000 anos, 50, 100.000 anos atrás, o que as pessoas agregaram ao longo desses milênios? É só analisar a história e ler. O que aconteceu? Guerra, mais guerra, mais guerra, mais guerra. Podemos ficar aqui e não parar nunca mais só falando a palavra guerra. 30 anos de paz em 5.000 anos de guerra. Só teve um período de 30 anos documentado em que não houve guerra, ainda tem essa questão. Mas documentada, historicamente, teve um período pequeno de 30 anos em que não houve guerra no planeta. O resto, N guerras, centenas, ao mesmo tempo por todo o planeta. Depois de todos esses longos anos, nasce a pessoa aqui, no Brasil, e tem problemas na vida com dificuldades de todos os tipos, de família, nascimento, local, condições financeiras, sociais e assim por diante. A pessoa vai levando, lutando, mas chega uma hora que ela resolve escrever: eu não acredito em Deus. Pois é, como ficam todos esses milênios atrás em que houve um débito gigantesco? Eu não estou falando que é o caso específico desse nosso missivista, porque lá na frente é capaz dele assistir esse DVD, ou ler este livro e achar que estou falando que ele está debitado, e tal coisa, já vai tirar do contexto. Estou citando só como exemplo e serviria para qualquer tipo de ateu que questiona a existência de Deus. Estou mostrando como funciona a dinâmica cósmica. Quando a pessoa está aqui agora e tem muitos problemas, esses problemas podem ter sido causados nesta existência por colapso da função de onda feita de maneira errada. A pessoa fez escolhas que levaram a determinadas situações, e agora ela tem um problema de desemprego ou de falência, ou de qualquer outro tipo. Isso foram as escolhas desta vida. Mas tem todo esse histórico passado presente em todas as pessoas que estão vivas no planeta e que estão nascendo e que irão nascer. Sempre existe esta conta corrente em andamento. E mais cedo ou mais tarde, as condições criadas no passado aparecem no presente. Por exemplo, se muitos e muitos anos atrás a pessoa foi um assaltante e agora ele nasce e diz: agora eu não assalto mais ninguém, eu mudei. Um tempo depois, se ele sofrer um assalto e julgar que é uma injustiça tremenda porque ele é tão bonzinho, e como aconteceu isso com ele? Como Deus o deixou ser assaltado? As condições magnéticas do assalto atual de que ele foi vítima foram criadas lá atrás, estão permanentemente gravadas no seu corpo espiritual, nos 7 corpos. É um banco de dados que está ali armazenado, e como toda informação ou toda energia atrai semelhante, semelhante atrai semelhante. Isto é, energia. Assim, a mesma situação que ele criou para outras pessoas no passado, mais cedo ou mais tarde, as condições de uma vida o levarão a vivenciar essa mesma situação que ele criou para os demais lá atrás. Ele sofre e espera-se ou supõe-se que ele aprenda. Isso não é um castigo, não é sadismo, não é nada disso. A pessoa pode aprender por 2 caminhos, ou pelo amor ou pela dor. Se essa pessoa resolver trabalhar, colaborar, ajudar no limite das suas forças, essa expressão precisa ficar bem clara. Não é nas horas vagas, não é no hobby, não é entre o jogo de futebol, e sim é no limite das suas forças. O que se espera que a pessoa faça? O máximo da capacidade que ela tem mental, emocional, física, espiritual, com todas as variáveis. Que ela faça ao máximo, só isso. Ninguém está pedindo que o 100 dê 110. Ele só dá 100. O 90 dá 90. O copo pode ser cheio até a borda, uma jarra é de tamanho maior que o copo, ou seja, este copo só tem que dar a quantidade que ele comporta. A jarra precisa dar a quantidade que cabe na jarra e assim por diante. Cada um tem a sua capacidade, sua vocação, suas variáveis ocultas nesta vida. O que se espera é que a pessoa use toda esta capacidade para fazer o bem. Assim essa pessoa vai conquistando créditos e apagando ou pagando os débitos lá de trás. Portanto, não há necessidade de sofrer, de autoflagelação, etc. Não há necessidade. Quem vai se alimentar disso? Deus, o todo? O todo não precisa de nada disso. Quem se alimenta de energia negativa, ou de medo, raiva, ódio, ciúmes, inveja e etc. são os seres negativos no momento. Eles não são negativos eternamente. Eles estão negativos por escolha deles.
No mesmo instante em que eles decidirem mudar de visão de mundo e colaborar, ajudar, crescer e evoluir, no mesmo instante podem mudar o status de vida deles, local, condições e tudo mais. Nada é fixo, definitivo, eterno, como muitas pessoas pensam. Tudo é mutável. Pode a pessoa ficar negativa por longos e longos milênios. E milênios. Pode. Mas é uma escolha da pessoa. Não é dado a ela. Ele não está sofrendo nenhum castigo eterno, que ficará ali para o resto da eternidade sofrendo. Esta é uma questão que o nosso amigo que escreveu talvez tenha. Ele não aceita Deus porque na cabeça dele acha que Deus faz o quê? Faz esse tipo de coisa? O todo, por definição, é puro amor. Então, um ser que é puro amor não consegue ter outro sentimento que não seja esse, é o óbvio ululante. Um ser que é puro amor só pode sentir amor. Esta questão dual foi a humanidade, os seres que criaram. Eles é que geraram essa situação do famoso debate ou embate do bem contra o mal. Duas forças. Só existe uma única força no universo, o todo. Abaixo disso é muito complexo, mas existem as criaturas, os seres emanados. Esses seres é que optam, como têm livre-arbítrio, por fazerem isso ou fazerem aquilo. E quando eles optam pelo poder, ganhar, levar vantagem, prejudicar, explorar, etc., vão contra o objetivo do todo. E toda vez que você vai contra o objetivo do todo, você entra na contramão e polariza a energia de maneira negativa. Isso traz consequências mentais, emocionais, físicas, para o ser que fez a opção. Se ele agrega miasmas ou antimatéria no seu corpo físico, seja espiritual ou material, inevitavelmente ao longo do tempo, provocará deformações físicas, mentais e emocionais. Ele entrará no caminho da involução. Ele vai evoluindo até chegar, vamos dizer, na forma atual. Vamos falar dos humanos: cabeça, tronco e membros, 5 dedinhos em cada mão. Mas isso ele está evoluindo, não é o final do processo. Na medida em que ele polariza energia negativa em si, ele começa a provocar alterações no seu DNA. Quando em outra vida ele pode nascer com sérias doenças ou deformações, etc., infinitas possibilidades já vindas das vidas passadas, de tanto que ele agregou energia negativa em si. Se pesquisarem os livros de história e lerem 3.000 anos atrás, mais ou menos 4.000 anos, uma das tribos invadia o território das outras o tempo todo. Pegavam as criancinhas da outra tribo, seguravam as perninhas e batiam com a cabeça delas na parede, árvore, pedra, até estraçalhar aquele bebê. Tudo está relatado, escrito pelos próprios que fizeram isso. Eles documentaram tudo. Imaginem o resto. Mas isso com certeza faziam. Ou pegar os bebezinhos e jogar na fornalha de Moloch, por exemplo. Eles adoram assar bebezinhos. Para quem é oferecido esse tipo de sacrifício? Para o todo? É uma aberração absoluta e total. O todo só é amor. Se o todo não fosse só amor, o universo, a vida não melhoraria. Não cresceria, não teria alegria, harmonia, desenvolvimento. Seria algo totalmente monstruoso. Nascer alguém que tem alguma deformação é um caso. No milhão ou milhões. O normal é o bebê nascer perfeito. Ele cresce e vira um ser perfeito. Existem 7 bilhões nessa situação, todos nascendo, quer dizer, isso é o normal. Tudo cresce e evolui. O mundo animal, a fauna, a flora, tudo evolui para a perfeição, não evolui. Toda esta quantidade, este todo de seres, evoluem, melhoram, crescem. O normal é ser alegre e feliz. Existem as exceções que têm os problemas. Isso considerando um planeta extremamente complicado como é este, em que a maioria dos seres tem uma carga kármica muito complicada. Num planeta de grande evolução já não existe nada desta barbárie que existe no planeta Terra, porque a maioria, ou quase todos, ou todos os seres que estão no referido planeta já evoluíram, já passaram desse ponto de barbárie, levar vantagem, explorar, etc. Aqui isso é a norma, é a regra. A exceção aqui é o inverso. Aqui um franco atirador de um exército instituído dá um tiro nas costas de uma menina de 4 anos de idade. Um franco atirador atira um tiro de fuzil nas costas de uma criança de 4 anos de idade que saiu da casa e andou na rua. Qual o objetivo militar desse fato? Qual é o perigo que essa criança de 4 anos de idade representa para este exército ou este governo? Não há a menor explicação racional para um ato deste. Um ser que faz isso, que dá um tiro de fuzil nas costas de uma menina de 4 anos de idade, quanto
Vocês acham que ele agregou de energia negativa no corpo dele? Pois é. No momento ele acha que é um exterminador. Ele sai e mata quem ele quiser impunemente como se isso fosse guerra. E justificasse matar uma criança de 4 anos de idade. É muito fácil ser franco-atirador desse jeito. Agora, ser franco-atirador quando as condições estão de igual para igual é outra história. Não, mas o nosso amigo atira nas criancinhas de 4 anos de idade. Muito bem. No momento ele está vivo, mas daqui a 100 anos, 200 anos? Daqui a quanto? 40, 50 anos, ele já saiu desta vida. Ele vai para o outro lado e daqui a pouco ele volta aqui novamente. Com esta carga que ele agregou ao matar essa criança, ele espera nascer onde? Nascer em que continente, país, situação, família, em qual entorno? Depois de certo tempo, ele começa a questionar a existência, ou eu não entendo, ou eu não aceito Deus, porque esse ser está cheio de problemas, graças ao ato que ele fez com a menina, e a culpa é de quem? De Deus. Essa é a situação generalizada neste planeta. Praticamente, os 100% não acreditam. É muito fácil racionalizar para falar que não existe reencarnação, não existe vida após a morte, só tem a matéria e não tem Deus, não é mesmo? Quer dizer, não tem nada, é a barbárie total, é puro acaso. E a pessoa reclama e questiona: por que está nessa situação na vida? Vejam, não é preciso muito raciocínio. Basta ter um pouco de boa vontade para honestamente analisar os fatos, chegar às conclusões. Qualquer outro tipo de racionalização não resolve nada e não leva a coisa alguma. Por exemplo, se a pessoa está andando em determinada rua e vê uma senhorinha de bastante idade, ela quer atravessar para o outro lado da rua e tem muita dificuldade de locomoção, e dificuldade para atravessar a rua com aquele trânsito todo e na velocidade que ela precisa. Muito bem. Vamos supor que alguém para e ajuda essa senhorinha a atravessar a rua. O que acontece em termos de neurotransmissores? Imediatamente, essa pessoa que ajudou recebe um fluxo de endorfinas na sua corrente sanguínea. Ela fica feliz e alegre. Ganhou endorfinas. É algo maravilhoso quando se tem essa experiência. A pessoa ajudou uma senhorinha a atravessar a rua. Bom, por lógica, a pessoa deduz que a consequência de ter ganho toda aquela endorfina foi porque ajudou aquela senhora. A pessoa resolve ajudar mais uma. Ela procura outra senhora que quer atravessar, atravessa a segunda senhorinha e ganha mais endorfina. Bom, com 2 deu isso, imagina 3. Ela consegue uma terceira senhorinha, atravessa e ganha mais endorfina. Quanto mais ela ajudar, mais endorfina ganha. Existe alguma explicação fisiológica para isso? Não existe. Ninguém sabe o porquê. Se ela ajudar, ela ganha endorfina. Ajudou mais, ganha mais, ajudou mais, ganha mais, ajudou mais, ganha mais. Não tem limite para isso. Os outros neurotransmissores existem limitações, mas, no caso da endorfina, não tem. Quanto mais o bem ela fizer, mais endorfina ganha. Agora uma pergunta: qual o acaso que poderia gerar uma situação dessas? Qual é o acaso que programou os genes de um ser humano para que, se ele ajudar a outro ser humano, ele ganha, ele fabrica em si endorfinas? Só esse fato já prova a existência de uma inteligência superior administrando isso. Você faz o bem e recebe o prêmio imediatamente em endorfinas. É imediato. Faz mais. O bem ganha mais, faz mais, ganha mais. É ilimitado, infinito. Só isso seria suficiente. Por que gerar todo um sistema nervoso central para fazer esse tipo de hormônio nessa situação em que ele ajudou o outro? Se fosse como se acredita que é a selva, a evolução das espécies, o mais forte, o mais apto, o mais inteligente é o que sobra, o resto ele extermina, o darwinismo puro. Se fosse por esse caminho, como explica que você ajuda e ganha-se? Seria pela competição? E vocês sabem, se estudarem, que na natureza a competição é a exceção. A regra é a cooperação entre as espécies. Uma espécie ajuda a outra, elas cooperam entre si para que haja um ecossistema gigantesco, descomunal, interagindo e mantendo a biosfera viável para que todos possam viver e evoluir. É por cooperação que o sistema funciona, o planeta, a biosfera toda. Não é por competição. Se fosse por competição, já teria exterminado todo mundo. Se você colocar cães e cabras num lugar, sozinhos, porém separados, cães de um lado e cabras do outro, e não tem mais nada, o que acontece? Os cães comem todas as cabras, depois não tem mais cabra para comer. Vamos
Supor que os cães se comam entre si. Aí acabou. O último cão morre de fome. Foi justamente o que aconteceu na ilha da Páscoa, porque era um ecossistema fechado, no meio do oceano. Descambou naturalmente para essa situação. Eles foram destruindo todo o meio ambiente até não sobrar nada e ficar do jeito que ficou. Portanto, existe uma lógica, existe uma intenção, existe uma vontade por trás de tudo isso. Quanto mais se analisa, mais se chega nessa conclusão. É impossível existir uma vida organizada sem existir um ser por trás disso tudo, que esteja colapsando a função de onda do universo. O Big Bang foi um colapso da função de onda. O todo manifestou o desejo de ter, emanar, este universo dentro de si. O todo é tudo que existe, tudo. Não existe nada fora dele. Então, o universo só poderia surgir, adivinha? Dentro dele. É uma emanação, mas é para dentro. Não é para fora. O todo está aqui, e o resto do universo está aqui fora, ponto. Isso não existe. O todo é tudo. Tudo isso está dentro dele. É por essa razão, obviamente, que cada centelha está dentro de cada ser, porque a centelha, como eu já falei da última vez, é o próprio todo. A centelha está fora do todo? Lógico que não, pelo que estou explicando. A centelha, obviamente, é o próprio todo, porque ela está dentro do todo. Tudo está dentro do todo. Qualquer coisa dentro dele tem ele como essência, como a energia, que está manifestando. No nosso caso, o universo atômico, manifestando as partículas, as ondas, os átomos, as moléculas, para gerar tudo. Tudo isso está dentro do ser, do todo. Como é descomunalmente grande, infinitamente. Existem N dimensões da realidade dentro do todo, porque é questão só de frequência. As ondas podem circular em infinitas possibilidades e cada parâmetro de tanto a tanto. Uma faixa ficaria sendo a dimensão X, outra faixa vibratória, outra dimensão. Tudo isso é forma de falar. Não é assim um em cima do outro, porque é tudo interpenetrável. Da mesma maneira que você não desloca o rádio de lugar, posição para sintonizar outra estação. É a mesma situação. Você só troca a frequência que o seu aparelho de rádio está emitindo, e ele entra em fase com a onda que está vindo lá, do transmissor, da rádio. Mudou a frequência no seu rádio, você acessa outra estação, outra. 20 estações é só uma convenção, que os humanos fizeram aproximadamente 20 em 20. FM. É uma mera convenção, porque poderia ser muito mais. Tem um tamanho, e neste caso, tem um limite que é o tamanho da frequência de rádio. Dentro dessas infinitas dimensões vai da mais rudimentar, mais simples, mais bárbara, falando já em termos socialmente, etc., como esta terceira dimensão, e vai subindo e fica cada vez mais sublime, mais sublime, mais sublime, mais sublime. À medida que o ser muda a sua vibração, ele troca de dimensão. E quem está em cima pode viajar para todas as de baixo, pois quem está em cima pode mais. Eles sabem como baixar, mudar a frequência para ir da rádio tal a outra rádio, a outra, por exemplo. Quem está em cima pode trafegar por várias dimensões sem problema nenhum. Quem está embaixo, obviamente, não consegue fazer isso. Por quê? Porque é um problema de vibração. Quem está em cima sabe como mudar a sua vibração para entrar em outra dimensão. Mas quem está embaixo, cheio de miasmas, cheio de antimatéria, em uma vibração baixíssima de ódio, de raiva, etc., não consegue mudar de vibração, de frequência por causa do sentimento. O que muda a frequência de uma pessoa é o sentimento que ela emana. Por isso é difícil colapsar a função de onda. Para algumas pessoas. Porque para algumas pessoas, elas estalam os dedos, cria, casa, carro, apartamento imediatamente, praticamente, devido à emanação de amor que essas pessoas têm, sem ansiedade, sem por pressão, sem desespero, sem pânico, etc. Só amor, cria tudo o que necessita para a sua própria vida. Agora, se a pessoa está em uma frequência baixa de sentimento baixíssimo, o que ela pode criar? Nada. Para criar, colapsar a onda é preciso que não tenha ódio, raiva, inveja, que são frequências baixíssimas. Com essas frequências a pessoa não consegue colapsar, pois o ato de colapsar é um ato, por essência, por definição, divino. Só o todo colapsa a função. Quando um ser humano colapsa a função de onda, na verdade, é a centelha divina que está colapsando aquela função de onda. É a centelha que está criando todas as oportunidades para que aquela pessoa possa crescer, evoluir. Deixa o ego de lado, como se fala, e deixa a
Centelha trabalhar. Se a centelha está adormecida ou encapsulada em um ego astronômico que só vê os próprios interesses como essa centelha pode comandar a vida da pessoa se tudo naquele ser está voltado para prejudicar, provocar dor, sofrimento, poder, submeter os outros, explorá-los, torturá-los, etc. Um ser cujo sentimento seja, o tempo inteiro praticamente só no sentido de poder e ódio, como ele pode criar algo bom? Impossível. Só pode criar se tiver sentimento de amor. É a mesma situação de quem quer entender mecânica quântica. A ciência exige quanto mais avançada, o maior grau de abstração de raciocínio para se poder entender tal grau de complexidade. Assim, quanto maior o raciocínio abstrato, maior o poder que existe. Uma pessoa que só consegue calcular o quanto precisa de cimento, cal, areia, ferro, tijolo para levantar as paredes de uma casa e mais nada, qual é a capacidade de abstração que tem essa mente? É mínima. Se você começar a exigir, pedir que faça cálculos para construir um edifício de 20 andares e todos esses materiais, etc., essa pessoa entra em pânico. E se você deixar que essa pessoa faça, o prédio desaba. Para que a pessoa possa levantar um prédio de 20 andares, ela precisa ter grande, enorme, capacidade de abstração para poder fazer os cálculos necessários para o edifício. Essa situação é um autolimitador para que depois de certo ponto a pessoa vai, abstrai, até o momento que ela encosta no limite, na fronteira da ciência. No limite, digamos, da física, além daquilo não é mais física. É metafísica, pois está além. Para que a pessoa possa entender, nesse nível acima, ou mais acima, o grau de abstração precisa crescer exponencialmente também. É por esse motivo que o sistema se autoprotege desta forma. A pessoa pode subir de conhecimento, vai ganhando conhecimento até certo ponto, mas dali ela não passa. Por exemplo, as pessoas que optaram pelo crime, elas conseguem organizar quadrilhas e crimes, mas isso tem um limite por si só. Porque a capacidade mental de organização de pessoas, administração de mão de obra, de pessoal, estrutura, tudo isto, logística, exige um cérebro capaz de abstrair muito. É como administrar uma empresa com 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50, 100 mil funcionários. Não. É qualquer um que consegue fazer isso. Por quê? Porque é necessário pensar em todas as variáveis ao mesmo tempo e tomar as decisões considerando todas as variáveis. Se esquecer uma variável, aquilo pode quebrar a empresa, pois esqueceu aquele detalhe que era crucial. Portanto, o mal, como se fala, ele vai, mas tem um limite por si só, porque para ele fazer o mal em maior escala precisa aprender muito. Ele teria que estudar muito, fazer cursos, entrar na universidade e assim por diante, e assim aprender muito e poder gerir algo maior. Se ele tiver contato com toda essa estrutura de conhecimento, a tendência, considerando que tem todo esse conhecimento, é não precisar mais ser do crime. Ele ganha o que precisa sem ter que optar por prejudicar ninguém. Agora, vamos supor que ele queira fazer mais coisas. Quanto maior o objetivo, maior o grau de abstração que esse ser precisa ter. No caso, por exemplo, da mecânica quântica, o poder que existe neste conhecimento é absolutamente infinito, porque é a essência do universo, refere-se a como funciona esse universo físico. E todo universo que seja baseado em atômico, em átomos, é a mecânica quântica que explica. Portanto, esse conhecimento é de um poder descomunal. Quando se fala poder descomunal, os olhinhos dos negativos brilham. Nossa, já pensou a gente com este poder descomunal na mão? Nós temos que conseguir aprender essa coisa. Bom, logicamente eles pegarão os livros de mecânica quântica para estudar, os vídeos e tudo mais. Começam a ler os livros e daqui a pouco falam: não estou entendendo nada do que está falando aqui. Isso aqui é grego. Pois é, essa é a questão. Para poder entender um nível superior de conhecimento, a pessoa precisa ter um nível superior de abstração. E para ter esse nível superior de abstração é estado de consciência, a pessoa precisa ter uma elevação de vibração, porque só em uma determinada vibração ela consegue ter abstração e entender algo metafísico. Quanto mais sobe, mais abstração precisa e mais vibração precisa. E o que tem aqui embaixo demonstra patamar inferior. A vibração baixa, o que é? Ódio. E a vibração que vai subindo, aqui o que tem neste patamar superior? Amor.
Portanto, é impossível para o ser que odeia subir de conhecimento além de certo ponto. Dali não passa de jeito nenhum, porque ele olha e não vê. Lembram? Quem tem olhos veja e quem tem ouvidos ouça. O versículo é essa história. Quem consegue ouvir é quem já está na vibração que consegue ouvir. Os outros não conseguem, podem se descabelar e não conseguem, é absolutamente ininteligível a coisa. Por isso, quando se explica esse assunto para muitas pessoas, é algo em grego, como se diz. É por isso. É preciso haver uma mudança de frequência para poder entender certos assuntos. Depois, que suponhamos limpa a energia negativa, limpa, e quanto mais limpa, mais elevação espiritual acontece. O que é uma catarse? Tem muita gente que faz confusão com essa terminologia. Uma catarse é uma mudança espiritual. É uma transformação espiritual, uma transcendência. Não é simplesmente a resolução de algum trauma do passado desta vida. Isso é uma terminologia de psicologia. No nosso caso, é uma transformação espiritual. À medida que a pessoa limpa, ela começa a ter outra visão espiritual do universo. Ela não tem mais essas questões. Será que Deus existe? Eu não aceito. Eu não acredito. Essas coisas todas. Passa a ser o óbvio que exista, que seja assim. Tudo está organizado da maneira correta. Está tudo andando, tudo no caminho, dentro das possibilidades dos seres que estão vivendo em um determinado planeta ou em determinada dimensão. Há inúmeros exemplos desse tipo, e à medida que a pessoa limpou para ela, não tem nenhuma dificuldade de entender como funciona o universo, como falamos, como funciona o universo. Tem essa dimensão, depois tem a dimensão astral, depois outra, depois outra, depois outra, e assim por diante. Não tem dificuldade. Passa a ser o óbvio banal entender isso. Aquilo que há um ano atrás era uma dificuldade depois de um tempo que a pessoa foi soltando, vamos traduzir para outro nome, se ela resolve ajudar indistintamente, incondicionalmente, ela limpa esse passado. É crédito, débito. Quanto mais crédito entra, pagou ou limpou o débito. Isso se a pessoa solta, é lógico. Se a pessoa está soltando, não está mais apegada no passado, não está apegada a tudo aquilo que aconteceu há 10 mil anos atrás, 50 mil anos. Se ela resolve soltar, resolve. A evolução é algo ascendente. Não é linear, como normalmente acontece, lenta e gradual. Por quê? Porque se resiste de todas as maneiras a qualquer mudança da zona de conforto. E se a pessoa deixar, se ela colaborar, ela muda rapidamente. Em um instante ela limpa tudo e dá saltos e mais saltos em uma única vida. Não precisa de N vidas. Pode ser muitíssimo rápido. Mas o detalhe é soltar, soltar, soltar. Soltar é uma das coisas mais difíceis que tem para o ser humano, porque o apego na matéria é algo gigantesco. Como dissemos, tem vibração baixa e não consegue entender as abstrações, não consegue entender o mundo metafísico. Portanto, só vê matéria, come, bebe, dorme, só vê isso aqui. O que eu tenho que fazer para sobreviver, comer? Se eu não consigo ganhar por um jeito, eu tomo do outro, eu assalto. De qualquer jeito eu ganho e acumulo. Se ele não sabe como funciona o universo, ele sempre tem medo de que falte. Já viram algo assim? O sujeito assaltou e se contenta com, digamos, R$ 3.000, valor que ele precisa para viver, pagar aluguel e demais necessidades? O sujeito assalta, ganha os R$ 3.000 e para de assaltar? Já viram assaltante que tem pouca ambição? É uma contradição em termos. Mas é por causa disso, ele não entende. É uma selva. Na selva, o que ele faz? Toma do outro, não é mesmo? Só que os animais fazem isso só para a subsistência deles, para a alimentação deles, só o necessário para se manterem. Mantém todo o ecossistema funcionando. Ninguém sai armazenando. Já viram um crocodilo fazer um estoque de gnu morto em um prédio enorme? Pois é, eles não fazem isto. Matam gnus suficientes para eles comerem. Comeram? Eles ficam um tempão sem comer. Os gnus podem passar, tranquilamente, pelo rio, que nenhum crocodilo faz mais nada. Ficam lá, deitados fazendo a digestão. Quando eles tiverem fome, eles saem e trabalham de novo, só para isso. Ninguém fica armazenando. Mas o ser humano, como ele já tem essas questões existenciais, será que Deus existe? É melhor eu me precaver. É assim que eles pensam, é melhor eu me precaver. Vou assaltar todo mundo e vou armazenar. Quanto mais melhor. É assim que o problema geral é criado, não é mesmo? Imaginem,
A quantidade de pessoas nesse planeta com esse raciocínio. Sempre que se fala para uma pessoa que está tendo algum problema, solta isso, qualquer coisa que seja solta. Isso deixa ir embora. A reação é, não, 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 de jeito nenhum, não. Perdoa, não, não. Não solta, é olho por olho. E o problema persiste. A pessoa sofre, sofre e sofre. Desnecessariamente. Qual o motivo? Apego por apego. Bastaria soltar que tudo se resolveria. No caso dos vendedores, isso é algo inacreditável. Cliente chega perto da loja, o vendedor voa em cima do cliente. Ele já põe uma pressão terrível interna e externa. Não, é só externa, de já chegar e ir ao cliente não. É interna, eu tenho que vender, eu tenho que fazer esse sujeito comprar. Só essa ansiedade de ter que vender, ter que faturar já paralisou o processo. Isso é o oposto do colapso da função de onda. O colapso é soltar. Um único pensamento, pensou, sentiu, está criado, acabou. No devido tempo aquilo aparece. Claro, trabalhar, estudar, a porta abre. Você faz, ganha. Não é pensamento mágico, é manipulação da energia. Você criou, aquilo entrará na sua vida se você não sabotar o processo, não resistir, etc. Lembram? A porta abre. Pois é. A pessoa diz, mas não abriu porta nenhuma. Será? Você precisava de um dinheiro, uma informação, uma indicação, qualquer coisa assim. Você está tomando um cafezinho no shopping, encosta uma pessoa do seu lado para tomar café também, só que ele é da outra raça, outra cor. Qualquer coisa que seja é diferente. Você já olha e, distância. Para lá e eu aqui, não é mesmo? Eu não me misturo com essa gente, seja qual for. Adivinha? Essa pessoa que estava do seu lado e que você não fala com eles de jeito nenhum é o que tinha. O contato, o negócio, o capital, seja lá o que for. Essa pessoa era a porta e você disse, não quero saber desse povo. Lá na frente você encontra outro em situação similar. Não, esse povo, eu também não quero saber. Esse também, eu não quero saber. Aquele também eu não quero saber. Todos esses são portas, uma abrindo após a outra para você conseguir, lá, o seu carro na garagem. O que você fez? Não. Bom, o que o universo faz? Ele põe uma porta, 2, 3, você pediu o carro, ele foi colocando porta para você ganhar o dinheiro e conseguir o carro. Depois de não sei quantas portas que você falou não. Por lógica chega-se à conclusão que você não quer realmente porque o universo abre a porta e você não entra. Então, você não quer o carro na sua garagem e para o processo. Aí, depois de um mês, 2 ou 3, a pessoa vem e diz, não acontece nada. Não senti nada. Basta eu fazer algumas perguntas para começar a aparecer. Aconteceu tal coisa. Realmente mudou isso. Agora eu estou sentindo assim e teve aquilo. Se não fizer essas perguntas, a pessoa não consegue perceber todas as portas que abriram na sua frente. O sistema, o todo, abre portas o tempo inteiro para solução de todos os problemas. Todos. Precisa de uma vida para resolver os problemas causados há 10.000 anos atrás. Paciência, palavrinha complicada. Paciência. Se o grau de carga negativa e miasmas é imenso, sendo que para limpar a necessidade de 10, 20, 30, 80 anos, ou de uma vida, ou de 2, ou de 3, o que fazer? Precisa passar por esse período de 1, 2, 3, 10, seja lá o que for, para poder limpar. Passa uma vida e você ajuda. Ajuda. Outra vida ajuda e ajuda. Outra vida ajuda. No meio do caminho, faz como coleguinha lá da escola do meu cliente. Ai, que chato. Tem que ajudar. Os outros? Que chato. Pois é. Vejam a situação desse garoto com 12, 13, 14 anos. Ele já acha chato porque precisa ajudar os demais. Ele vai evoluir, crescer. E aí o que ele faz? Ele ajuda. E ele acha chato. Esse ser humano terá um longo caminho de aprendizado pela frente até ele trocar de opinião. Pode ser que não seja nessa vida, não é mesmo? Pode ser que precise de muitas encarnações até que ele mude. Imaginou sair do chato para o prazer? Porque você tem que ter prazer. Lembram o prazer de ajudar os demais e ganhar endorfina? Até ele entender e sentir. Não é ajudar pela lei. A lei manda que eu ajude. Vamos localizar as senhorinhas na rua e atravessá-las de calçada.
A lei manda fazer isso. Isso não significa absolutamente nada. Quem fizer dessa forma não ganha endorfina nenhuma. Atravessei a senhorinha. Daqui a pouco vão dizer assim: eu peguei a velhinha e atravessei e não senti coisa nenhuma. Peguei 2 velhinhas, 3 velhinhas, 4 velhinhas e não senti nada. Esse negócio não funciona. Desse jeito é claro que não funciona, porque não é mental. Só gera endorfina se a pessoa sentir amor e atravessar a senhorinha para o outro lado. Se não tiver o sentimento de amor, é pura legislação, é nada. O todo é puro amor. A única forma que ele entende é amor. Se amar incondicionalmente, você sobe para perto dele, entra em fase, como se fala. Então, você pode sentir um pedacinho do que ele sente. E quanto mais você sentir, mais você ama. Quanto mais você ama, mais você dá, quer dizer, solta. Quanto mais você dá e quanto mais você solta, adivinha o que acontece? Mais entra para você, recebe mais. Ganhou mais? Você dá mais. Resultado? Vai ganhar mais. E você dá mais ainda. O resultado? Vai ganhar mais ainda. Há uma regra geral que diz: o todo não se deixa vencer. Em generosidade, nunca, nunca. O todo é tudo, portanto a parte pode dar bastante, mas o todo dá mais. Quanto mais a parte der, mais o todo dá benesses para aquela parte. Aquela parte distribui mais, o todo dá mais para aquela parte que distribui mais. É assim que funciona o universo. É um canal. A parte é um canal do todo para todas as benesses, alegria, amor, etc. Que o todo põe na vida da pessoa é para passar por ela, passar. Um cano, um canal, passa e distribui, distribui. Entra mais, distribui mais, entra mais, distribui mais, infinitamente. Sem se preocupar em guardar tesouros, caixa forte, ouro, pedras. Lembram-se do versículo: guardai os tesouros no céu, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. É exatamente isso. Você não precisa guardar nada porque vem mais. Agora, é preciso dizer: não vão tirar isso do contexto. Não. É para não fazer poupança e torrar tudo que a gente ganha. Não é nada disso que eu estou dizendo. Lembram o contexto? Isso é sentimento. A pessoa que tem esse sentimento da abundância, o sentimento intrínseco de prosperidade, quanto mais ela dá, mais entra para ela, e ela dá mais e assim sucessivamente. Mas isso é intrínseco. É um sentimento. O colapso da função de onda é um sentimento de amor. Por isso que a pessoa próspera pode ajudar sem parar, pois entra mais. Por quê? Porque ela possui esse sentimento de amor, que faz o colapso da função de onda. Aquele que possui o sentimento de escassez, de que pode faltar, não tem para todo mundo, é uma batalha, etc. Esse não colapsa porque está emitindo ansiedade, medo, dúvida. Precisa colocar pressão em cima do cliente. Ao lançamento de um edifício, entra alguém no prédio, os corretores voam em cima do sujeito, ou então tem lá a roleta, claro, você é o próximo. Quando entrar alguém voa em cima dele e põe pressão. Essa é a orientação que o corretor recebe. Tenho N casos de clientes corretores e todos relatam a mesma situação. A orientação é colocar pressão em cima do visitante do stand. Resultado? Não vende. A corretora há 1 ano sem vender um apartamento. E os apartamentos não se vendem? Vendem-se vendem. Mas aquele corretor que põe pressão tem extrema dificuldade de fechar um negócio. Por quê? Ou é pressão em cima da pessoa ou é aquela interna, como comentei anteriormente, a história onde eu tenho que, eu preciso, é vida e morte. Não funciona. O que funciona? Fácil. Ajude o cliente que foi olhar os apartamentos. Levantem quais são os problemas dele e o ajude na solução dos mesmos. É simples. Mais simples e mais eficiente e impossível. Isso eu falo em um mês, depois falo no outro mês, depois no outro mês, no outro mês, no outro. Entra ano. E sai ano. Vendeu alguma coisa? Nada. Pois é. Enquanto não tiver a intenção de ajudar o outro, não vende. A construtora acaba vendendo, é lógico, pois existe uma demanda reprimida gigantesca. Alguém entra lá e diz: eu quero comprar, não quero nem saber. Aí você não vendeu, ele comprou. Você virou um tirador de pedidos, isso é diferente. Você não vendeu nada. Para vender é necessário ajudar. É o oposto. Não é tomar do outro. É dar. É ajudá-lo a resolver o seu problema. O que é isso? Soltar. Sem medo. Sem ansiedade. Sem pânico. Sem desespero.
Mas para fazer isso a pessoa precisa ter uma filosofia de vida que tenha entendido e sentido como é o todo, ela tenha sentido amor, ela poderá passar amor para o cliente e inevitavelmente o cliente compra. Por quê? Porque ele sentiu o amor. Amor é o que mais atrai no universo. É impossível resistir, impossível. Atenção para o detalhe, não é fazer isso politicamente. Eu vou amar aquele sujeito que entrará no prédio e venderei um apartamento para ele. Não vendeu, não vendeu. Pois, não vende porque não é técnica. Não é técnica. Não é manipulação. Não é política. Precisa ser genuíno, precisa de dentro. Se a pessoa sente isso, ela não está mais preocupada em vender. Essa é a diferença. Aquele que não está preocupado em vender é o que vende, porque ele só está preocupado em ajudar. Ele atrai clientes sem parar. Basta ter o sentimento. Agora vejam a dificuldade que existe neste planeta de se vender, dos corretores, dos vendedores e etc. Qual é a problemática fundamental? É a crença no todo. É o sistema de crenças. Se você sente a centelha divina dentro, você não põe pressão, porque sabe que tudo está funcionando em divina ordem e em paz. Está tudo funcionando. Não precisa pressionar, pois o todo está atento em cada fio de seu cabelo. Antes que você sinta necessidade de alguma coisa, ele já sabe que você está tendo aquela necessidade e já está providenciando a solução dos seus problemas. A solução só não aparece, porque o ego entra no meio do caminho e fala: não, eu não quero solução, assim eu quero, assado, teria que soltar para ter a solução. Não, eu não solto. E orientado. A prosperidade acontecerá por aqui. Mas não. Tem que ser por aqui pelo lado oposto, ponto. Assim, não funciona. Entenderam? A pessoa, por exemplo, sai do emprego. Por alguma condição, o novo emprego não dá certo. O que a pessoa faz? Tenho que voltar no antigo. Vira uma obsessão de que precisa voltar na empresa antiga, de qualquer maneira. Dia e noite só. Pensa nisso e para tudo, paralisa a vida toda. Para o emprego em que está trabalhando e para tudo, pois eu tenho que voltar naquela situação apesar que não era ideal. Isso que é trágico porque não era ideal, não era um mar de rosas. Mas, por algum motivo, como a troca não foi como eu queria, agora eu quero voltar no passado. Por mais que apareçam oportunidades, outras portas, outros empregos, outros trabalhos, ou mesmo onde a pessoa está, não, eu não quero. Eu quero voltar onde eu estava. E onde estava já não existe mais porque aquela empresa já mudou, já tem uma crise, já demitiu centenas. Não existe mais aquele mundo passado da empresa que a pessoa trabalhou, porém ela quer voltar ali, de qualquer maneira. Bate o pé e bate. Casos assim inúmeros. O que precisa fazer? Soltar o passado. Futuro, olhar para frente. Não está bom? Arruma outro emprego, anda para frente. Basta soltar. Mas quando se impõe um ego dessa forma, tem que ser o que eu quero. Eu tenho que voltar naquela empresa, o problema fica insolúvel. Então a pessoa passa a ter problemas, mais problemas, mais problemas. E não existe solução. E quer solução mágica. Por alguma forma precisa abrir uma vaga para que eu possa voltar para lá. Ela pede para uma pessoa rezar e pede para outra rezar e outra rezar. E assim por diante, como se contrariar o colapso da função de onda que ela está fazendo fosse funcionar. Aquele que está colapsando depende dessa pessoa que está colapsando. Também. Todos colapsam, todos. Tem um cruzamento com um semáforo. O carro à direita deseja que fique o sinal verde para ele e o carro à esquerda também quer verde. Os dois querem o verde. Como faz? Impossível, porque para um dos dois ficará vermelho. Sempre na mecânica quântica levantaram essa questão. E agora? Eles não colapsam a função de onda? Não tinha que ficar verde para ambos? Não. Quem colapsa nessa situação? O todo. Nessa situação que existe conflito de interesses onde um humano colapsa algo que é contrário ao que o outro colapsa. Quem decide o colapso final é o todo. Nesse caso, resta ao indivíduo do farol vermelho ter paciência e aceitar o que o todo decidiu. Agora, se a pessoa não entende como funciona todo esse entrelaçamento, lado material, lado espiritual, todas essas leis, a causa e efeito ao longo dos milênios, etc., como ela aceitará? Que para ela está vermelho no momento? Não. Precisa virar verde agora. Ela atravessa no sinal vermelho e faz o quê? Bate no outro carro. Vamos supor que faleceu o motorista do outro
Carro, o que aconteceu com esse do vermelho? Mais energia negativa debitada nele. Por quê? Porque não aceitou que o todo é quem decide o colapso final da onda. Sabedoria é algo simples, em última análise. Existem coisas que você pode modificar na sua vida, e existem outras coisas que não pode modificar. Sabedoria é entender o que você pode e aceitar o que você não pode. Existe os 12 passos que também fala disso. É extremamente importante. Tem N situações das infinitas possibilidades que nesta vida a pessoa pode mudar e deve mudar. E tem outras que ela não tem como mudar. E para isso, ela precisa ter aceitação e saber diferenciar uma coisa da outra, caso contrário, cai no comodismo, na zona de conforto e na autossabotagem. Diz: não, isso eu não tenho como modificar. Eu só posso aceitar. Portanto, não muda nada. Não luta. Não estuda. Não melhora. Não evolui. Vai para lá, para o outro lado, espiritual e volta. Depois para cá, na mesma história. Vai e volta. Cai nesse raciocínio comodista. Isso é a pura zona de conforto. As possibilidades de melhoria, de evolução, são gigantescas, praticamente ilimitadas. São muito poucas coisas que a pessoa não pode mudar em sua vida. Um anão nasceu e tem 70 centímetros e quer jogar na NBA? Isso não é possível, porque não tem colapso da função de onda que faça uma coisa dessas mudar. Ele, geneticamente, está circunscrito à condição X. Ele precisa aceitar e tirar o melhor daquela situação em que está. Esse é um exemplo perfeito para essa situação. Surgem situações que não tem como mudar. E surgem situações que a pessoa precisa mudar para evoluir e na próxima vez aquilo que ela não tem como mudar nesta vida possa mudar na outra ou na outra. A ideia é que não exista nenhum obstáculo na evolução da pessoa. Se ela faz tudo o que pode em uma vida, na próxima ela estará em outro degrau, um degrau acima. Se ela faz tudo o que pode nesta vida num patamar acima, ela alça para a próxima, mais acima. Se ela faz tudo o que pode nesta vida, e assim vai, sucessivamente. E acontece exponencialmente, não é linear. É uma progressão geométrica ou exponencial. Não existe limite. É simplesmente a quantidade de bem que a pessoa resolve fazer. Não depende de escola, escolaridade, dinheiro, não depende de nada, nenhuma variável. Fazer o bem é intrínseco na centelha. Um mendigo, se ele resolve fazer o bem, indistintamente, ele melhora de vida num instante. Se ele ficar no semáforo pedindo ajuda ou vendendo, ou pedindo esmola, se ele transmitir amor para todo o carro, todo motorista que parar ali, imagine, todos vão ajudar essa pessoa. É evidente, são milhares e milhares e milhares que passam. Mas se essa pessoa emanar raiva, inveja, ciúme, por que ele tem isso? Por que eu não tenho? Por que estou nesta situação? Deus é injusto. Eu não aceito Deus. Pronto, atentem, ele eterniza a situação em que está, porque ninguém o ajudará quando sentir uma onda de raiva, de ódio, de inveja para cima de si. Agora, se ele amar, está resolvido o problema. Mas a questão volta, não é mesmo? Se ele amasse, por que estaria naquela situação? Pois é, volta 10.000 anos atrás. Se ele amasse há 10.000 anos atrás, agora ele não estaria dessa forma. Se ele soltasse há 10.000 anos atrás, agora ele não estaria naquela situação. Por isso que é complicado resolver o problema de toda essa dor, sofrimento, miséria, violência, etc. Por que é tão difícil? Porque se prende agora, como se prendeu há 10.000 anos. A pessoa não solta nada. É uma selva. Ela enxerga aqui como uma selva. Ela prejudica e vai agregando. Lá na frente a situação, devido à carga tamanha de energia negativa, fica extremamente difícil. E fica cada vez mais difícil, porque o ponto final da história não é ser um mendigo. Ele desce mais. Eu não estou falando que todo mendigo há 10.000 anos atrás fez. Lembram? Não pode tirar do contexto o que eu estou explicando. Casos e casos. Há seres que encarnam para ter uma vida, vamos dizer, de extrema dificuldade para poder ajudar e ensinar aos demais. Ele veio prestar um serviço. Ele está em uma situação horrível para que os demais no entorno dele possam evoluir. Não pode julgar, como o mestre disse. Por quê? Porque não possui todas as informações. É simples. Porque não pode fazer julgamento genérico dessa forma? Porque você não sabe o currículo vitae dessa pessoa. E se ele está aqui só para ajudar e se dispôs a passar uma série de problemas para ajudar os demais?
Porque aquela pessoa que está com problema, ela está dando, no frigir dos ovos, uma tremenda oportunidade. Que o entorno dela possa ajudá-la. E se as pessoas ajudarem, ganham endorfina. Ajuda ganha endorfina. Ajuda ganha mais endorfina. O sujeito descobre que se ele fizer o bem, ele se sente bem. Ele faz mais o bem. Então, lenta e gradualmente, ele evolui. Até um ponto em que não precisa mais ganhar endorfina. Ele ganha, é lógico, é o óbvio, isso é inerente ao sistema. No próximo passo, num patamar bem elevado, ele não está mais preocupado em ganhar endorfina. Não preciso, não. Estou preocupado com a endorfina. O ser que chegou nesse nível elevado, o que essa pessoa sente? Alegria de servir a Deus pura e simplesmente, só isso, mais nada. Não precisa de prêmio, não precisa de nada externo, não. Precisa agregar nada. Isso vem por decorrência porque o todo não se deixa vencer em generosidade. Então, é inevitável que venha. Mas quando o ser chega nesse ponto ele faz sem nenhum interesse, porque a alegria dele está conectada com a alegria do todo. Entrou em fase com o todo, alegria com alegria. A alegria do todo está fluindo para ele e através dele? Uma ínfima parte da alegria do todo, é lógico. A frequência do todo é infinita. O ser, a parte, só pode receber uma ínfima parte da alegria, do amor do todo, que cabe no copo. Porque se você plugar o liquidificador de 110 volts na tomada de 220 volts, queima o aparelho. É a mesmíssima coisa. O todo regula a entrada a você de alegria, prosperidade, amor, etc., na medida da sua capacidade de recepção disso. Você fica lotado de amor. Você cresce porque quanto mais amor entra, mais aumenta a vibração, mais você cresce. Você consegue receber mais. Ao receber mais, aumenta a sua capacidade e você recebe mais, de acordo com a nova capacidade. É um círculo vicioso. É uma espiral evolucionária. Nesse ponto é que aquele nosso amigo que escreveu, não aceito, tem que chegar. Sentindo a alegria de servir ao todo, você para de se preocupar se está servindo a fulano, Beltrano. Não importa, é irrelevante. Mas esse sujeito foi um criminoso. Não importa. Não cabe a você nem julgar, nem executar. A você só cabe ajudar. O todo cuida dele. Isso é amor incondicional. Não se faz julgamento, só se ajuda. Indistintamente ajuda. Já imaginaram se houvesse uma coletividade que chegasse nesse patamar? Bom, isso seria como se diz, o paraíso celestial. Nas instâncias superiores é nesse patamar que se chega. Se todo mundo quer ajudar todo mundo sem ninguém ver o seu próprio interesse, é a perfeição. Isso é o todo individualizado, individuado. O todo dentro de cada. A centelha. Todas as centelhas que são o próprio todo, ajudando todas as outras. Isso é a perfeição. É nesse ponto que precisa chegar. Agora, levará milhões de anos para poder chegar num nível superior? Não, não precisa. Basta que a pessoa aqui agora sinta amor, só isso. Só isso. Sentiu, a vibração aumenta. Sentiu, a vibração aumenta mais, aumenta mais, aumenta mais. Sem parar, sem parar. E à medida que sobe limpa tudo o que está de negativo atrapalhando. Quando chega 100% do amor, sobra o quê? Onde que ficou a ansiedade, o medo, o desespero, a pressão para vender, a exploração? Onde fica? Não tem lugar para nada disso, não. Tem lugar. Se o amor preencher o todo daquela parte, daquele ser, daquele humano, todos os problemas dele estão absolutamente resolvidos, todos. Mas para isso é preciso soltar os interesses particulares. É o que se chama soltar o ego, deixar o ego de lado, porque o ego puxa aquilo que ele quer. Precisa ser do jeito que ele quer. Eu quero porque eu quero. Ele quer forçar a situação. Isso é ego. Quando você abandona esse tipo de intenção, de desejo, é a liberdade total e absoluta. Do outro lado só tem você a dar, porque já não está procurando o seu próprio interesse. E se não procura o seu interesse, está trabalhando em função do interesse de quem? Do todo. Não é do interesse do outro. A pessoa tem ciúme e inveja. Eu vou ajudar o outro? Ele não merece. Já começa. Não precisa pensar em nada disso. Não precisa ser uma relação da pessoa com outra pessoa. A relação é de uma centelha com a outra centelha. E nesse caso que é centelha com centelha, a relação que é com o todo, porque a centelha é o todo, o único todo. O único. Então, não existe dois. Não tem, como eu já disse. Não tem a centelha A, a centelha B, a centelha C. Não existe isso.
Existe a centelha divina, que está dentro do fulano A, do B e do C, etc. Mas é a mesma, é o mesmo todo. É a mesma divindade que está presente dentro de cada um. Se não, como eu já falei, lembra? Se for por esse caminho, daqui a pouco tem o bando da centelha de cá e o bando da centelha de lá. Pronto, voltou tudo na estaca zero. Só é possível fazer guerra quando não se admite a existência da centelha divina. Toda a oposição que existe neste planeta ao reconhecimento da existência da centelha divina é por causa disto, da guerra dos interesses dos negócios, da guerra. É por essa razão que toda ideia metafísica sobre a centelha divina é combatida ferozmente, pois não pode haver mais guerra. Não pode ter mais um operário escravo, como existe pelo planeta no momento, pessoas trabalhando por $2. $2 por dia. Isso é trabalhando. Não é mendigo. Estão trabalhando em inúmeras fábricas por todos os locais, todos os continentes. Como pode existir algo assim? É impossível se a centelha for reconhecida. E no caso da prostituição, por exemplo, vários países, no momento já colocam o resultado financeiro da prostituição como fazendo parte do produto interno bruto, o famoso PIB, toda a renda de produtos, serviços que o país produz durante um ano. Já existem vários países que os economistas incorporaram no PIB daquele país. Drogas e prostituição. Parece incrível, parece. É real, é real. Drogas e prostituição. Quer dizer, como? Quando se chega nesse ponto em que a prostituição é aceita, quer dizer, colocada oficialmente como um produto de serviço que pode ser agregado no PIB do país, no cálculo do PIB, é porque está muito complicado. Esta é a situação atual do planeta Terra. Como se pode acabar com isso, resolver esse problema da exploração sexual de menores e maiores, o tráfico de mulheres na Europa do Leste, para o resto do mundo? Como se pode resolver isso se o resultado financeiro disso é visto como fazendo parte do PIB, da produção do país? Normalmente, como se produz um carro, como um dentista trabalha, tem o produto da prostituição? Esta é a situação atual. Essa notícia saiu esta semana e tem a lista de países que já estão incorporando. Imaginem, se já existem 2, 3, 4, 5, meia dúzia de países incorporando a prostituição no PIB, lógico que daqui a pouco teremos 10, 20, 30, 50 ou todos. Porque nossa, já imaginou quanto que pode aumentar estatisticamente o PIB deste país, qualquer país, se pusermos todo o rendimento financeiro disso? Pois é, vamos voltar. Esta pessoa que está fazendo essa exploração. Não a pessoa que está sendo explorada, mas a pessoa que foi lá, no leste europeu, e que capturou, pegou uma menina de 12, 13 anos e levou para a África, levou ao Oriente Médio, levou para o leste, para o mais oeste, ou para a rodovia, e 55. O que este ser espera na próxima vez, na próxima encarnação dele, ou mesmo nesta? Evidentemente que problemas e mais problemas. Então essa espiral só pode ser resolvida quando houver amor, porque uma coisa puxa a outra, que puxa a outra. Quer dizer, não há solução. Fica-se nessa situação eternamente. Porque o sujeito criou uma situação negativa que depois ele viverá aquela situação. O outro que criou essa situação negativa, para ele também passará a ter que viver aquela situação negativa e assim sucessivamente. Perceberam? É um círculo vicioso eterno. Não termina. Nunca. Não precisa ser desse jeito. Basta que as pessoas troquem de visão de vida, visão de mundo. E isso não é questão simplesmente de trocar de economia, de política, de seja lá o que for, de sociologia, etc., que não é por aí que vem a solução. A única solução é uma mudança interna. A humanidade só avança quando as pessoas mudarem internamente. Quando elas aceitarem a centelha divina dentro delas. E isso é um sentimento. Não precisa fazer nenhuma cirurgia para abrir a pessoa e descobrir onde está a centelha, porque não está nesta dimensão. Agora, na outra dimensão é possível ver a centelha. Vamos falar só um pouco da outra dimensão. E aí? Só não vê. Só não sabe que existe quem não quer. Porque nesta dimensão material todo mundo, quer dizer, uma grande parte vai falar, não, mas eu não acredito porque eu não vejo. Eu não vejo. Eu não ouço. Eu não sinto. Eu não cheiro. Eu não pego. A questão é que só existe aquilo que os 5 sentidos percebem. É uma grande desculpa que os do lado de cá têm. Agora, do lado de lá, se a pessoa quiser, a visão está aberta. Qualquer pessoa que queira elevar a sua capacidade consegue.
E aí? Fatalmente vem a questão se todo mundo passa para o lado astral e vivencia inúmeras situações, quer dizer, aprende N coisas porque quando essa pessoa volta para cá não faz diferente? Este é o problema que eu vou deixar para pensar. Por quê? Quando volta aqui faz a mesma coisa que tinha feito na última vez e agrega mais problema? Não precisa ser desse jeito. Agora, o que acontece na prática? A pessoa vem sofre, volta, sofre, até que, de tanto sofrer, o ensinamento ou a aprendizagem é absorvida por osmose, como se diz. De tanto sofrer, aquilo ficou tão encarnado, forma de falar no ser, que quando ele ouve, volta para cá e o amigo diz, vamos assaltar? Não, de jeito nenhum, e sai correndo. Nunca mais falo com você. Entendeu? Mas para chegar nesse ponto que poderia ser uma vida, precisam de quantas N vidas para que a pessoa chegue aqui? Quando falar, assalto. Não, eu não assalto. Entendeu? Esse é o aprendizado. Agora não é necessário N vidas para fazer isso. Foi do outro lado. Vocês não viram como é? Não viram? Não viram. Lá embaixo? Não viram como funciona? Que cada vibração te põe em cada lugar. Vibração de amor é um lugar. Vibração de ódio, raiva coloca lá na outra situação. Não doeu? Não seria suficiente? Um dia te resgatam, sai, te recuperam, depois tem aquela longa fila, você tem o privilégio e encarna. Chega aqui de novo, depois volta, escuta um sermão porque vão falar, lembra o que nós conversamos? E lembra que você falou que, quando chegasse lá faria assim e assado, e nada. Pois é, amigo, então vamos lá de novo? Mais uma oportunidade. Assim vai. Não precisa ser desse jeito. Tudo poderia melhorar, tudo. Dos dois lados, do lado de cá e do lado de você, rapidamente. Mas quantas pessoas têm esses mesmos questionamentos que falamos hoje aqui? Têm estado do outro lado, espiritual? Os que estão aqui falam, não vejo nada. Portanto, não acredito em coisa nenhuma. Tudo bem. Mas como faz? Você sabe que quando estava aqui você dizia, eu não acredito em coisa nenhuma, mas agora você está aí. Está vendo que há duas dimensões que os átomos são diferentes. A realidade, para você, é tão material quanto é material desse lado, etc. Portanto, é preciso pensar. Está desse lado, usa todas as oportunidades de aprendizado, de conhecimento para que na próxima vez, o salto possa ser grande. Assim chegaremos dia onde nenhum humano encarnado falará, eu não acredito em Deus,